Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E hoje estamos aqui para mais um gameplay, esse eu demorei para fazer, que é o gameplay de Manifesto, que é um jogo fantástico do Alexandre Celiak, que trabalha com o conceito de realidade, tecido da realidade, e se passa... que pode se passar em qualquer época, mas é feito principalmente para o mundo contemporâneo. E tem um vídeo no canal falando sobre esse jogo, uma pequena resenha. E chegou a hora de fazer um gameplay, que eu adoro esse jogo, eu gosto muito. Vou fazer algumas cenas, e vamos ver no que vai dar, só para vocês conhecerem a mecânica e tudo mais. De repente umas 2 ou 3 cenas apenas. E para quem está chegando e não viu o outro vídeo, o Manifesto é um RPG em que você interpreta um insólito. O que é um insólito? Um insólito é uma pessoa que, por algum motivo, talvez por uma simples coincidência, ela descobriu um glitch. Deixa eu ver se é esse nome mesmo, essa pronúncia. Isso. O que são os glitches? Os glitches, eles são falhas no tecido da realidade. Então, por algum motivo, ninguém sabe porquê, nem como, nem quando, existem algumas falhas, como se a realidade ela tivesse dado uns bugs. E isso é percebido através de alguns fenômenos, como, por exemplo, um déjà vu, ou quando você vê imagens espelhadas, ou quando você vê flutuações no espelho, 2 gatos iguais se movendo exatamente igual. Tudo isso são sinais de que é um glitch, que também é acompanhado por uma certa fumaça branca. E onde existe um glitch, existe um portal. Esse seria um portal para dentro do tecido da realidade. E os insólitos são pessoas que passaram por esse portal e descobriram, e quando você passa por esse portal você tem um vislumbre do que é a realidade de verdade, e isso causa uma sensação assim, dezenas de vezes maior que a maior viagem de LSD pode proporcionar, numa experiência absurdamente viciante, e que por esse contato com o tecido da realidade você adquire alguns poderes chamados de manifestos. Esse momento em que você passa, você tem a chamada visão, você compreende por alguns instantes essa realidade, e quando você volta, você é meio que teletransportado para algumas centenas de metros longe dali, e você tem esses manifestos. E é isso. Esse é o background básico, ele pode se passar em qualquer época, mas o meu vai passar moderno, no tempo moderno, e vou falar um pouquinho então como eu montei a minha campanha. Campanha não, a minha aventura. Então, a minha história vai se passar no Cairo, na cidade do Cairo, atualmente, 2019. E a minha personagem principal é a Samara Thompson, que ela é uma insólita, que ela tem procurado glitches ao redor do mundo. Ela vem de uma família de classe média alta, americana. E ela, sem o aval dos pais, os pais não sabem como, nem onde ela está, ela se mudou para o Cairo, porque ela entrou numa rede de contatos com vários insólitos, e eles descobriram que na cidade, na cidade velha do Cairo, que é chamada de bairro Copta, os glitches eles são, por algum motivo, mais comuns do que eles são ao redor do mundo, ainda que eles sejam imprevisíveis. Então ela se mudou para lá, e ela ganha vida trabalhando como uma artista de rua, e ela fica na Midan Ataba, que é como chama o centro da cidade do Cairo, fazendo mágicas e ganhando o dinheirinho dela fazendo mágicas, que na verdade ela usa os manifestos dela para fazer mágica, que não são mágicas, na verdade são poderes reais, mas que ela apresenta como mágica. E sempre que dá, ela vai no bairro Copta, lá à procura de glitches, para ter essa sensação. A maioria dos insólitos cria uma certa dependência física e psicológica desses glitches. Ela não tem uma casa fixa, ela dorme na Catedral de São Marcos. Ela descobriu uma entrada lá que
que aparentemente ninguém mais sabe, e ela entra dentro de uma salinha e virou uma espécie de casa ilegal dela na Catedral de São Marcos, que é uma catedral que fica lá no Cairo com uma arquitetura toda diferenciada. Deixa eu falar um pouquinho dela. Ela tem 4 atributos, que é físico, social, mental e psique, né? Mente. E o mais forte dela é psique, ou psique, não sei como é que é a pronúncia correta, que é 4. Físico ela tem 1, social ela tem 3 e mente ela tem 2, ou seja, ela sabe lidar em situações sociais, ela sabe encontrar pessoas e tudo mais. E a questão dela com os manifestos, como acionar esse poder é bem forte, que ela usa a psique, só que ela é bem fraquinha, fisicamente falando, ela tem físico 1, e também não é particularmente inteligente, ela tem mente 2, então o raciocínio dela é um raciocínio completamente normal, sem nenhum destaque. Ela tem vitalidade 4, ou seja, ela tem baixa, seria os pontos de vida, e a disposição dela, que é aquilo que você gasta para fazer os manifestos, né? É a força de vontade do personagem, é 16, então ela tem bastante. Vamos começar aqui. O que eu vou usar? Vou usar dados de 4 lados, 4. E vou usar um livro, porque para montar cenas, para fazer perguntas complexas, o manifesto ele usa um livro. Então você vai precisar de um livro. No caso aqui, eu escolhi o Doutor Sono, do Stephen King, que é a continuação do Iluminado. E toda vez que eu precisar responder uma pergunta complexa sobre uma situação, sobre o cenário, eu uso o seguinte método. Eu abro uma página aleatória e procuro o primeiro verbo que encontrar. Então aqui, achou, né? Achar. Então, achar. Depois eu abro uma outra página e procuro um substantivo. Então, achar, nó. Achar, nó. E o terceiro, eu abro uma outra página e procuro um adjetivo. Vamos ver aqui um adjetivo. Tá difícil de aparecer, hein? Fantasmagórica. Então, achar, nó, fantasmagórico seria a resposta para a pergunta que eu tivesse feito. Então é assim que funciona, muito bacana. E aqui o próprio livro sugere, o Alexandre diz que se o livro for de uma temática parecida com a crônica que você está desenvolvendo, melhor ainda. Eu acho que o Dr. Sono ele tem muito a ver com o manifesto. Vamos começar. Então, como é que funciona? Eu vou criar uma cena inicial com um problema inicial. A Samara Thompson, que lá no Cairo, ela assumiu o nome de Samira. Ela mudou um pouquinho, embora ela não tenha traços egípcios, asiáticos, mas ela se auto-intitula lá Samira para tentar essa imersão maior. Ela está lá na praça, lá na Midan Ataba, ou Midan Atabá, e ela acabou de fazer alguns truques. Tem truques que ela aprendeu mesmo, que são truques, jogos com moedas, cartas e tudo mais, mas muitas vezes ela usa os manifestos, principalmente ela tem o poder telecinese, que ela pode fazer objetos até do tamanho de um cachorro flutuar por uma cena. Ela tem ilusão, ela pode criar ilusões também, até no tamanho de um cachorro mais ou menos, e são ilusões bem convincentes. E ela tem agilidade felina também, que permite ela fazer alguns feitos corporais que geralmente seriam impossíveis para um ser humano normal, ou pelo menos um ser humano da estrutura física dela. Ela tem uma pele morena, cabelos lisos e bem negros, e ela é bem baixinha, meio magrinha, mas não tão magrinha assim. Essa é a Samira. E ela tem por volta de 19 anos de idade. E ela tá lá quando de repente, em meio à multidão, né, tem gente passando, tem poucas pessoas prestando atenção nela nesse momento. É pouco antes do almoço, deve ser umas 11h30 por aí. E no meio da multidão ela reconhece algumas pessoas. São pessoas que ela sabe que fazem parte do núcleo. O que é o núcleo? O núcleo ele é uma divisão do exército americano responsável pela contenção, estudo e exploração
dos insólitos. Então é uma divisão do exército americano, do governo americano, que sabe sobre os insólitos, que tem estudado o que seriam os glitches, e que eles caçam, eles vão atrás de insólitos para descobrir mais sobre essa natureza desse fenômeno, mas eles não são legais, eles não são bons. Eles fazem vários experimentos, rolam, né, entre os insólitos, que eles fazem experimentos terríveis com os insólitos que são pegos. E a Samira tinha visto esses homens na América do Norte, e agora ela vê em meio à multidão. O que ela vai fazer? Ela vai tentar se esconder. Então ela pega as coisinhas dela, pouca coisa, porque ela usa mais os próprios poderes, e ela vai tentar procurar algum beco, algum lugar onde ela possa se esconder. Então vou fazer uma pergunta aqui para o meu oráculo. Tem um oráculo simples, deixa eu achar aqui, que é um oráculo para perguntas simples. Aí você joga 2d6, e então eu vou determinar aqui a possibilidade de ser sim. Eu acho que lá no centro tem várias vielas, como são característicos dessas cidades do Oriente Médio, que também é comum lá no Cairo. Então acho que é muito provável. Ou seja, eu vou jogar 2 dados, se cair de 5 ou mais, é porque ela encontra. Caiu 11, então a resposta é sim. Ela olha em volta, tentando não dar muita bandeira, de que ela está preocupada nem nada, e ela vê um beco que segue não muito distante dela, e ela vê se esses homens não estão notando ela e parte em direção a esse beco. Agora eu quero ver como é esse beco. É um beco movimentado? Não é? Como é esse beco? Uma pergunta complexa. Então eu vou usar aquele método. Vou abrir uma página e procurar um verbo. O primeiro verbo que aparecer. Escrever. Então o primeiro verbo é escrever. Vou abrir em outra página e procurar um substantivo. Aromatizador. E vou abrir uma terceira página e procurar um adjetivo. Adjetivo que é um pouco mais difícil, né? Então, escrever, aromatizador e... apareceu aqui, né? Tarado. Então, escrever, aromatizador e tarado. Então, como é esse beco? Esse beco, ele tem algumas lojas bem apertadas lá. Entre essas lojas tem uma loja de incenso, então ela percebe aquele cheiro de incenso, mas é um beco não muito movimentado, na verdade, até escuro mesmo no período do dia. As paredes do beco estão todas pichadas, com algumas inscrições e tudo mais, e ela percebe que é uma zona que rola um pouco de prostituição. Ela percebe algumas pessoas oferecendo seus serviços lá, não tem muita gente se servindo desse serviço, é mais algumas mulheres e até mesmo alguns homens ali, e que ficam olhando para ela, alguns fazem alguma gracinha, e ela continua. Ela olha para trás para ver se esses homens estão ali na rua ou até mesmo seguindo ela. Então ela consegue ver os homens ali. Uma pergunta assim, eu acho que é equilibrado. Vamos ver sim ou não. Se cair de 2 a 6 é não. Se cair de 7 a 12 é sim. Caiu 6. Não, ela não vê. Então ela parte. Ela segue lá. O que ela vai tentar fazer? Vamos ver para onde que ela vai tentar ir. Ela está aqui na Midan Atabá, que é o centro da cidade. Ela vai tentar chegar na Catedral de São Marcos. Tanto a Midan Atabá quanto a Catedral de São Marcos são lugares que existem mesmo lá no Cairo. Eu fiz uma pesquisa. É muito interessante o RPG solo, porque você faz pesquisas e você acaba descobrindo coisas do mundo. Por exemplo, eu não sabia que o Cairo era tão grande. Por exemplo, o Cairo tem uma população atual de 19 milhões de pessoas, é uma cidade super desenvolvida. O centro da cidade realmente se chama Midan Atabá, e existe essa Catedral de São Marcos, onde supostamente o evangelista Marcos passou por lá. Ela vai tentar chegar até a Catedral de São Marcos, que seria o lugar seguro dela,
Embora ela realmente acredite que ela esteja levando as pessoas para a casa dela, mas ela não considera a casa dela, é só um lugar onde ela se esconde durante as noites e descansa quando precisa. Ela não liga muito para conforto porque ela largou uma situação extremamente confortável de família de classe média alta americana para procurar glitches no Cairo. Então, o que ela vai tentar fazer? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com os meus atributos. Ela vai tentar saltar. Ela chega então até esse fim do corredor e ela vai usar um glitch, que ela tem agilidade felina. Deixa eu ler aqui para vocês como é que funciona a agilidade felina. Você começa com 5 pontos, 5 níveis de manifesto, não é glitch, desculpa. Ela tem um manifesto. Você começa com 5 níveis que você pode distribuir. Ó, agilidade felina. Como um gato, salta a altura de 3 andares. Ou pode cair dessa elevação sem se manifestar. E custa 1 ponto de disposição. Ela vai fazer um teste de psique. Ou psique. Seja lá como é a pronúncia disso. E vai ser um teste de dificuldade normal, nesse caso a dificuldade é 4. Ela vai tacar 4 dados, que é o tanto que ela tem no atributo psique. Para cada dado, para cada ponto equivale a um dado. Se pelo menos um deles atingir a dificuldade, ela consegue. Então ela vai tentar saltar, porque é o corredor que segue, ela não consegue. Então quando ela percebe que ninguém mais está prestando atenção nela, ela vai tentar pular por cima do prédio e subir em cima das construções, começar a andar pelos telhados. E de lá ela vai tentar ficar meio escondida assim para tentar achar esses membros do núcleo. Vamos jogar então. Ó, saiu 2, 6, 4, 6. Então teve 3 dados que conseguiu atingir a dificuldade. Ela consegue, então ela simplesmente dá uma leve abaixada e ela salta assim, muito bacana, 3 andares, e ela vai parar e ela pousa, né, como se ela estivesse dando um salto estilo X-Men, e ela pousa assim confortavelmente e com uma graça felina no telhado. E nisso ela vai ficar ali escondido olhando para ver se ela vê os homens do núcleo. Primeiramente eu vou perguntar para o meu oráculo se o pessoal do núcleo agora está lá. Eu acho que é uma coisa muito provável que eles agora estejam naquele beco, que era o beco mais próximo de onde eles estavam, e provavelmente eles estão atrás dela. Caiu 4, então por incrível que pareça não. Ela vê os homens passando pelo beco, eles olham pelo beco como se estivessem procurando alguma coisa e seguem adiante. Eu vou usar o oráculo de perguntas complexas para descobrir como esses homens são, como eles estão trajados. Então vamos lá, como eles estão trajados? Primeiro eu vou procurar um verbo, olhar. Depois um substantivo, pinho, e depois um adjetivo. O adjetivo é sempre o mais difícil. Meu Deus, cadê um adjetivo? Eu preciso de um adjetivo aqui. Devota. Então, olhar, pinho e devota. O olhar e o devota, né, de devoção, faz sentido. Agora o pinho vai ser um pouquinho difícil. Então, eles são monges ortodoxos. Okay? Eles são monges ortodoxos que estão carregando uma urna que seria uma urna para levar incenso, que eles colocam no turíbulo nas igrejas, e eles estão trajando roupas típicas de padres ortodoxos, que são aquelas roupas pretas, bem pesadas, parecidas com monges, e eles têm barbas assim, mas ela reconhece. E o pinho é porque essa urna ela é feita de madeira.
e devoção por causa disso, né? E eles chamam bastante atenção, porque essa parte em que eles estão do centro da cidade, da Mida Atabá, ela é majoritariamente frequentada por pessoas ligadas ao Islã, por muçulmanos e que seguem essa doutrina. E enquanto que o pessoal da igreja católica não, desculpa, ortodoxa, já fica mais no bairro Copta, que tem um nome, deixa eu ver se eu me lembro, se eu anotei aqui. Não, é bairro Copta. Então, eles chamam bastante atenção. Então, todo mundo olha para eles, acaba passando as vestimentas, né? Não com olhar agressivo, mas simplesmente muito mais por curiosidade. E ela percebe que eles estão seguindo. E nisso a Samira, ou a Samara Thompson, vai andar por esses lugares em cima do prédio. Eu quero saber se acontece alguma coisa especial até ela chegar próximo à igreja de São Marcos. A Catedral de São Marcos. Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não. Vou jogar equilibrado, então. Se cair de 7 a mais nos dois lados, sim, acontece alguma coisa. Caiu 7, então acontece sim alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Usar aquele método. Primeiro, um verbo. O verbo é precisar. Um substantivo, chapéu, e um adjetivo, incompreensível. Então, eu esqueci já do verbo. Precisar, chapéu, incompreensível. Então, do nada, ela pula de um prédio para o outro, né? Nem precisou usar um manifesto. Ela vai no alto de um desses prédios. Tem encostado do lado que parece ser um homem maltrapilho, mal vestido, com umas roupas pesadas, como se fosse alguém que estivesse precisando muito de dinheiro, de ajuda, e usando um chapéu. Esse chapéu é bem diferente, porque parece ser um chapéu chinês, típico daqueles grandões, sabe, do pessoal que cultiva arroz na China. E ele fala com ela, só que é uma linguagem incompreensível, que parece ser chinês. E eu quero fazer uma pergunta agora para ver se é um chinês. Ela olha, aquele homem está falando com ela, eu acho que é quase certo que é um chinês, então só não pode cair 2. Caiu 2. Não é um chinês. Cara, não é um chinês. Tá falando chinês. Então ela olha, é um cara bem negro mesmo, que tem a pele bem escura, assim, mais negro que eu, bem típico de alguns lugares da África. Mas está falando chinês, olha só. E eu não sei, não tem por que a Samara saber falar chinês, na verdade, né? Ela tem mente 2, ou seja, ela não é nem um pouco privilegiada, ela não é um gênio que de repente saberia muito. Mas de alguma forma esse rapaz já é um cara de meia idade, já deve ter os seus 45 por aí, está falando com ela. Como é que está a disposição dele? Eu não sei, deixa eu ver aqui se tem alguma regra. Reação de NPC. Então aqui, ó, tem uma reação de NPC. Tem vários... Vou precisar de 3d6 aqui. Tem vários modificadores. Foi ajudado com o manifesto há pouco tempo? Não. Acabou de presenciar o manifesto pela primeira vez? Não. Alguma convenção social dita que o NPC seja propenso a gostar do personagem? Bom, a Samira, ela é bem social, ela tem algumas coisas, e ela tem uma aparência meio inofensiva, então acho que sim, mais 2. Alguma convenção social dita que o NPC tenha preconceito contra o personagem? Não. O personagem está ajudando o NPC? Não. O personagem está agindo contra o NPC? Não. O personagem tem boa fama? Não. O personagem tem má fama. Então vou jogar 3d6 e somar mais 2. E vamos ver qual que é a reação desse NPC.
caiu 12, 17, com mais 2, 19. Se alia imediatamente. Gostei muito dessa tabela de reação de NPC, viu, Alexandre? Que coisa bacana, cara. Ainda não tinha testado ela, é a primeira vez que eu testo ela, e que bacana isso, cara. Não, muito sensacional mesmo, assim, fiquei bem, funciona muito bem. Então, do nada, ele se levanta, se aproxima bem, fica olhando pro lado, e aí ele fala em um inglês bem carregado, né? Precisamos nos esconder, e pede para ela se abaixar. Tem uma reação de personagens a manifestos, né? E aí ele diz que ele sabe quem ela é. Ele fala com inglês bem carregado que ele sabe quem ela é, ele sabe que tem pessoas atrás dela, e que ele também está se escondendo dessas pessoas, e que são bem mais do que ela percebeu até agora. Vamos ver o que mais que eu posso usar aqui. Tem reação de NPC em combate. Tem um lance de conflito social, mas não é o que vai rolar aqui. Bom, a Samira, ela obedece o cara quando pede para se agachar, e ela senta lá do lado dele. E ela não tá desconfiada, não. Ela, na verdade, a Samira ela é bem ligada a outros insólitos. Ela fez pesquisa, ela descobriu que existem até grupos na Deep Web, que seria grupos de contato de insólitos, que eles trocam a informação sobre onde os glitches acontecem. E que foi através desses grupos que ela descobriu que na cidade velha do Cairo, no bairro Cópita, os glitches são muito mais comuns do que no resto do mundo, aparentemente. E por isso que ela foi lá. Então ela tem uma tendência natural a confiar em outros insólitos. E ela vai perguntar então para esse insólito, que ele se identifica como sendo Samir. Deixa eu anotar aqui. Ele é o Samir. Samir, que tem 45 anos e também é um insólito. E ela pergunta o que ele está fazendo lá. Eu posso transformar isso numa pergunta de sim ou não, por exemplo. Ele está se escondendo dessas pessoas? Eu acho que faz muito mais sentido isso, né? Acho que nem vou perguntar, é óbvio que ele está se escondendo dessas pessoas. Muitas vezes no RPG solo, galera, é muito melhor você pegar o caminho mais óbvio, que é a questão da lógica. E ele tá lá e ele fala, temos que esperar. O pessoal do núcleo, ele cita essa palavra, núcleo, e a Samira não conhecia ainda essa palavra, porque nos fóruns os insólitos falaram disso, de um grupo de pessoas que persegue insólitos, mas eles não chegaram a citar esse nome. Pela primeira vez ela escuta essa palavra núcleo. Ela sabe que provavelmente são pessoas ligadas ao governo e tudo mais, mas essa palavra foi a primeira vez. Então eles ficam ali, sentados, eles não podem ser vistos, dificilmente alguém irá encontrar. E só para terminar esse gameplay, essas cenas, vocês já viram como é que funciona. Essa ambientação do manifesto é fantástico, é fabuloso, assim. É como se fosse um outro jogo do mundo das trevas antigo. É como se fosse um irmão do mago com um pouquinho de changeling. Eu achei sensacional, gostei muito desse gameplay, achei muito legal. Então só vou fazer uma pergunta aqui pro oráculo, né, uma pergunta complexa sobre o que o Samir conversou com ela. Primeiro um verbo, que foi perguntar. Depois um substantivo, febre. E depois um perguntar, febre e um adjetivo errado. Perguntar, febre, errado. Então ele fez muitas perguntas a Samira, e principalmente ele perguntou se ela
nas últimas vezes em que ela encontrou um glitch, se ela teve depois alguns efeitos colaterais não usuais, como febre e a sensação de que alguma coisa estava errado. E ela disse que não, e o Samir fala para ela que isso tem acontecido e ninguém sabe por quê, mas está sendo bem comum, está sendo bem estranho. Então alguma coisa está acontecendo com os glitches. Talvez só o glitch lá do Cairo. Bom, galera, é isso, e a minha aventura vai continuar. Eu gostei bastante desse início. E deu para vocês sacarem como é que funciona aqui o manifesto, recomendo demais. Tem lá no Dungeonist, no formato pague quanto você quiser. Então você pode pegar de graça, tem 30 e poucas páginas. É muito bonito o livro, ele é muito bem diagramado. Ele tem algumas artes fantásticas, como essa daqui. E eu recomendo demais. Para quem gosta de uma ficção científica, de um lance mais contemporâneo, para quem gosta de World of Darkness, você pode tomar o rumo que você quiser. Você pode pegar uma aventura mais World of Darkness, como eu fiz. Você pode pegar uma abordagem mais super-heróis, porque esses manifestos eles lembram muito poderes de super-heróis, então tem muita coisa que parece X-Men, tem coisa que parece Liga da Justiça. Você vê, pode ser uma coisa mais light, pode ser uma coisa mais urbana, pode ser uma coisa mais adolescente. Então as possibilidades estão aí. E você pode passar em outros tempos, pode ser os insólitos no mundo medieval. No nosso mundo medieval, de repente, como seria uma pessoa que descobre um glitch no meio de uma cruzada? Ou num mundo fantástico, como seria um grupo de aventureiros que sai de reino em reino, e não buscando tesouros, não buscando dungeons, mas buscando glitches. Seria sensacional. As possibilidades estão aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo.